Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora analisar mais uma empresa, só que hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer uma análise express, uma análise um pouco mais rápida e mais objetiva, beleza? A ideia aqui é, sem enrolação aí, a gente já trazer uma boa oportunidade de investimento aí para curto, médio prazo, tá bom? Sem olhar cenário macro, tá? Mais focado na oportunidade mesmo, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve caso você não seja inscrito e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Então vamos lá, pessoal. A empresa que eu vou trazer aqui é a Colgate-Palmolive, tá? Ela foi uma sugestão aqui de um inscrito que mencionou que ela estava num momento gráfico muito interessante e de fato tá mesmo, mas existem algumas empresas que são menores, têm um operacional mais simples, estão mais estabilizada, não vale a pena fazer um vídeo tão longo, mais complexo sobre o cenário macro. E aí veio essa ideia, eu falei, tá bom, não vou fazer um vídeo gigantesco, mas existem sim algumas empresas, oportunidades mais momentâneas, tá bom? Que a gente pode trazer aí para dar uma olhada e confirmar se o nosso amigo tá certo ou não, beleza? Então vamos lá, Colgate-Palmolive, né? Não tem muito segredo, ela tem basicamente todas as empresas da Colgate, ou seja, creme dental, sabonetes em geral, e tem algumas outras empresas aqui que eu nem sabia. A Ajax é deles e Pinho-Sol é deles também, não sabia. Tem várias Protex aqui, tem várias marcas famosas aí que ficam embaixo do chapéu deles, mas dispensa comentários, né? Todo mundo conhece super bem aí os produtos dessa marca, tá bom? Então sem enrolação, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos números aí e uma olhada no gráfico para ver se a gente tá diante de uma oportunidade. Uma empresa de 70 bilhões, relativamente pequena, 2,3 aí de dividendo, é um dividendo bacana, tá? Se a gente der uma olhada rápida aqui, dividendo crescente, sempre em torno de 2,5, e o payout ratio é em torno de 50%, 60%, ou seja, dividendo é uma coisa bacana aqui da Colgate, beleza? Em relação à sua receita, a gente vê que é uma receita relativamente estagnada, um crescimento modesto de 1%, melhor ano vai 5%, tá? Conseguiu 8% em 2023, é um setor bem perene, né? É uma empresa ultra consolidada, tem mais de 200 anos, então a gente não espera de empresas como essa um crescimento muito acelerado, nenhum coelho da cartola, tá bom? Mas é importante que ela mantenha sim o seu crescimento, nem que seja modesto, beleza? E aqui vai um ponto interessante que eu gosto de ver empresas desse perfil, né? Ela teve um crescimento de 3% aí em relação de 2023 para 2024 e ela conseguiu reduzir o seu custo de mercadoria de 8,2 para 8 bilhões. Isso é bem bacana, né? Quando uma empresa chega nessa maturidade e ela percebe que ela vai ter dificuldade para expandir os seus lucros, né? Ela começa a buscar por eficiência, né? Mais tecnologias, né? Menos consumo aí de matéria-prima para produzir seus produtos, e com isso, em vez de você gera mais receita, você gasta menos, né? E consegue melhorar o seu lucro líquido, beleza? Então já vendo o lucro líquido aqui, a gente vê que é um pouco instável, né? Vários anos vai subindo, alguns negativos, tá? Em 2023 ela conseguiu subir 28% e em 2024 25%, tá bom? Então ela deu uma deslanchada bacana aqui nos últimos 2, 3 anos, o que é muito bom, porque aí ela descolou um pouco desse 2 bilhões que ela estava preso há vários anos aqui. Então ela tá tendo os melhores anos da sua história aí, o que é bem bacana. Em relação ao patrimônio líquido, a gente vê um problema aqui, tá? Ela não tem um patrimônio líquido muito grande, em torno de meio bilhão. É um patrimônio líquido pequeno para uma empresa desse porte, o que nos leva ao segundo problema, que é a dívida líquida, tá? Hoje ela conta com 7,2 bilhões de dívida líquida, dá 14 vezes, né? O patrimônio líquido é bem alto, tá, pessoal? Então isso aqui é um ponto de atenção, sim. Ela sempre operou alavancada, mas ela tá mais alavancada do que nunca. Se você tem uma posição nessa empresa, isso é um ponto de atenção. Caso você não tenha, isso aqui é uma questão aí que tem que ficar no radar, beleza? O fluxo de caixa livre também tá bem tranquilo, sempre foi saudável, tá tendo os melhores anos da sua história. E para finalizar a emissão e retirada de ação, a gente vê que ela vem recomprando as suas ações aí nos últimos anos, o que é um movimento bem interessante. Previsão para os próximos anos, a gente vê que segue nessa linha mais modesta, crescendo aqui algo em torno de 5% ao ano. Se ela conseguir entregar esse 5%, eu acho bem bacana, tá bom? Tá em linha aí com o setor, tá em linha com uma empresa de mais de 200 anos, então tá bem bacana também. E pra gente finalizar, bora dar uma olhada aqui no valuation e nas rentabilidades da empresa, tá bom? E o valuation aqui a gente vê que hoje ela é negociada a 25 de PL, não é barato pro setor, tá? É um PL relativamente alto em relação à própria empresa. A gente vê que tá bem em média, né? Às vezes ela opera um pouquinho acima, alguns anos ela operou abaixo, mas a gente pode ver que 25 tá bem em linha com o que ela tem praticado nos últimos anos, né? Isso serve para as outras métricas também, então a gente vê que o valor da empresa em relação ao EBITDA tá em 15, tá bem em linha com a média, e o preço sobre fluxo de caixa aqui em 17,8, também tá bem em linha aqui, alguns anos foi praticado mais, alguns menos. Então em relação ao valuation aqui, ela tá bem na média aqui histórica dela, tá bom? Então não se trata de uma barganha, beleza? Em relação às médias, uma coisa que eu gosto bastante, ela tem médias brutas bem altas aqui, e a margem líquida dela bem estabilizada em torno de 13, 14, 15%, e a gente vê que ano após ano ela repete uma margem líquida bem consistente, tá? Eu gosto bastante disso, essa previsibilidade em relação à margem líquida ajuda a gente a ter um pouco mais de segurança para investir na empresa. Então basicamente é isso, pessoal. A gente vê que são números consistentes, tá bom? Nada extraordinário, mas que ela vem conseguindo aí ser uma empresa mais eficiente, médias bem positivas,
negativas, mas é claro, a dívida líquida dela é um problema sim, tá? 14 vezes aí o patrimônio líquido, é bem alto, é um ponto de atenção. Bora dar uma olhada no gráfico. Bom, pessoal, eu tô trazendo a Colgate porque nosso amigo inscrito mencionou que ela estava numa situação gráfica bem interessante e de fato tá mesmo, tá, pessoal? A gente vê que ela tá andando de lado aqui há algum tempo, tá? E ela se encontra agora na parte de baixo desse canalzinho, o que pode sim gerar uma entrada. Mas vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma no semanal só para entender uma coisa interessante sobre o histórico dela. É uma empresa bem antiga, vem sendo negociada há muitas décadas aqui, e se a gente olhar de uma maneira bem macro, a gente vê que é um gráfico saudável, sim, via de regra ele anda para cima, tá? E ele tem uma peculiaridade, tá? Ele costuma estacionar aí por alguns anos. Então a gente vê que no final dos anos 90 até 2004, 2005, ele ficou lateralizado, aí ele deu uma boa andada, de 2014 até 2020 ficou de lado, andou um pouco, ficou de lado, andou um pouco. Existe uma grande chance de ficar de lado aqui nos próximos anos, tá bom? Então é uma característica do ativo, tá? A gente encontra essa característica em ativos um pouco menos voláteis, né? Empresas um pouco mais simplificadas, que é o caso da Colgate, beleza? Dito isso, vamos voltar aqui pro diário e entender aqui a situação da empresa. A gente vê que desde dezembro do ano passado, ela entrou nesse canal lateralizado aqui também, e a tendência é muito simples, é que ela faça algumas vezes esse movimento aqui até que de fato ela rompa e vá para outro patamar, como ela vem feito nas últimas décadas, beleza? Agora vamos dar uma olhada exatamente num ponto interessante de entrada. Na minha opinião, ele está perto de fazer a confluência que eu mais gosto. Qual que é? É a média de 200 chegando, é o RSI na parte de baixo e atingindo alguma região de interesse, que aqui seria bem bacana, tá? Então, para mim, o ponto perfeito para compra, para correr o menor risco possível, seria mais ou menos nessa região, quando ele perder aqui mais ou menos uns 4, 5%. Acredito que o RSI vai vir para a parte de baixo aqui, e eu acredito que aqui no semanal seja a melhor oportunidade de entrada, buscando o quê? As máximas? Não, eu buscaria aqui 15%, porque como a gente viu, existe uma grande chance dele ficar pipocando para cima, para baixo, para cima e para baixo. Então se você entrar e ficar pipocando para cima e para baixo, não é que você vai perder dinheiro, mas você vai perder tempo, né? Custo de oportunidade. Eu acredito que para você ficar anos lateralizado aqui, existem outras oportunidades melhores, apesar do dividendo, né? Então eu acredito que essa empresa tenha lugar certo para entrar, e é nessa região aqui de baixo, tá bom, pessoal? Para buscar um trade. Inclusive, para quem tá começando aí, quer iniciar a fazer um swing trades, né? Swing trades são operações um pouco mais rápidas, de algumas semanas, meses, tá? Não é o buy and hold. Essa aqui é uma excelente empresa, né? A gente vê que ela é bem tranquila de operar. Quando ela bate na parte de baixo do canal, gera uma entrada, só que ela tem lugar certo para sair também, tá? Não dá para deixar. Como eu mencionei, acredito que o lugar certo seja aqui no 96,3, tá? Uns 13, 14%. Então, só pra gente comparar com algumas outras casas de análise, a gente vê que temos alvo de 97, 86, 101, né? 100, ou seja, entre 80 e poucos e 100 e pouquinhos. 80 e poucos é mais ou menos onde ele se encontra, né? 83 seria mais ou menos onde eu falei, e um alvo final seria 100, que é justamente 15%, tá? Não acredito que ele vá buscar tão rápido aí os topos históricos, mas eu acredito que para fazer um swing tradezinho tem potencial, alvos bem definidos aqui, risco baixo. Então, como eu mencionei, para quem está querendo aí iniciar no swing trade, operações mais curtas, talvez a Colgate-Palmolive seja uma boa opção, beleza, pessoal? Então é isso, galera. Números ok, nada extraordinário, mas ela vem crescendo ali de uma maneira saudável. Dívida é um grande problema, tá bom? O valuation dela não tá tão interessante, você não tá fazendo uma barganha, porém, como a gente viu graficamente, tem pontos interessantes de entrada, pontos interessantes de saída. Então, pensando a curto, médio prazo, pode ser sim que gere uma boa entrada, tá bom? Vou colocar no meu radar, a hora que chegar naqueles pontos que eu mencionei, é bem possível sim que eu faça uma entrada, beleza? Então é isso aí, galera. Comenta aí se você tem essa empresa ou qualquer outra que vocês queiram comentar. Comenta também se vocês gostam desse formato um pouco mais dinâmico, tá bom? Que aí eu posso trazer mais empresas, já que é um vídeo mais simplificado, beleza, pessoal? Do mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, falou!